pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma live aqui falando para você de vendas, para você que é da área comercial, para você que é um apaixonado pela área comercial e deseja melhorar os seus resultados. A gente tem esse encontro aqui toda terça e quinta para falar sobre vendas, para falar sobre relacionamento dentro da área comercial. Só um minuto, pessoal, só deixa eu ajustar o som aqui. Prontinho, estamos de volta. E vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema muito interessante para quem trabalha com vendas, que é a autossabotagem. Alguns comportamentos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa rotina comercial, que acaba sabotando o nosso resultado. É isso mesmo. O vendedor, a vendedora, nós temos, né, eu me coloco nesse patamar também, nós temos uma mania, uma predisposição a se autossabotar no nosso dia a dia, né? A gente tem uma rotina, quem trabalha com vendas não tem rotina, na verdade, né? A gente tem um dia incerto, a gente até sabe quais são as tarefas que a gente precisa colocar em prática, a gente até entende quais são as atividades que geram renda no nosso dia, só que a gente tende a nos sabotar, ou seja, nós mesmos colocamos ali obstáculos para que por consequência disso a gente acaba tendo um dia não produtivo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, o porquê que isso acontece, quais são os comportamentos mais comuns que geram essa autossabotagem, porque tem dia que a gente não consegue performar, porque tem aquela semana difícil de passar que parece que a gente só perdeu tempo, sabe? Quando a gente tem aquela sensação de improdutividade mesmo, que é muito ruim. Eu falo que a depressão do vendedor é um dia improdutivo, né? O vendedor, quando não vende, ele fica depressivo. O vendedor, quando não tem um dia produtivo, a gente fica com aquele mal-estar no final do dia, com aquela sensação de que, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter sido mais contundente nas minhas tarefas. Enfim, mas nós somos humanos, né, pessoal? Nós não somos robôs. E realmente tem dia que é difícil colocar as atividades em prática, tem dia que é difícil a gente cumprir a nossa agenda, justamente porque a gente tem esse tipo de comportamento de autossabotagem, tá? Então, uma das primeiras características daquele cara que tem esse instinto de se autossabotar, ele é muito imediatista, né? Tem uma frase que eu gosto muito, acho que foi o Flávio Augusto que disse essa frase. Ele diz o seguinte: ele nunca conheceu um vendedor mal sucedido, nunca. Todos que ele conheceram que não eram bem sucedidos foram vendedores que desistiram. Então ele diz o seguinte: eu nunca conheci um vendedor que não deu certo, eu conheci vendedores que desistiram. Olha como é forte essa frase, né? Por que isso significa, né? Qual que é a tradução disso? Tem muita gente que inicia a carreira em vendas, mas acaba desistindo porque é imediatista. Ou seja, a pessoa começa a trabalhar com vendas naquela empolgação, pô, agora eu vou ser vendedor, vou ganhar dinheiro, vou ser corretor de imóvel, vou vender carro, vou vender programa não sei do que. Ou seja, o cara começa a se aventurar na área de vendas, só que ali passa 1, 2, 3 meses, ele não adquire o resultado que ele esperava, porque ele é um imediatista, ele quer tudo para ontem. E o que isso gera? Isso gera uma baita de uma frustração. E quem trabalha com vendas não combina com frustração, né? A frustração tira a gente do eixo, a frustração tira a gente do foco do resultado. Então, uma das primeiras coisas que você precisa alinhar, se você trabalha com vendas, se você é da área comercial, você não pode ser um cara imediatista. Só que você precisa entender a diferença, né? O imediatista é aquele cara que não conhece o próprio fluxo do produto ou serviço que ele trabalha, né? Existem hoje vendedores e vendedoras que trabalham com venda de impacto, né? Que é venda de impacto? Aquela venda que você traz todos os dias, aquela venda que você tem chance de fechar todos os dias. Quem trabalha com venda de impacto, é mais fácil você administrar essa questão do imediatismo, né? É mais fácil. Mas para quem não trabalha com venda de impacto, a grande maioria das pessoas trabalham com vendas consultivas, ou seja, é uma venda mais morosa, é uma venda que requer processo, é uma venda que requer acompanhamento, né? O famoso follow-up ali nos seus clientes. E
por questões, né, de prazo, o cara que é imediatista, ele acaba se frustrando. Ele não entende que a gente precisa tá ali numa semeadura, né? Ele não entende que o cara precisa estar plantando para colher em um determinado momento. Então ele começa a se auto-sabotar, ele começa a ficar, para de prospectar, o cara começa a ficar desanimado, não tem mais aquela motivação, e tudo isso contribui para quê? Para a falta de resultado. A consequência de você ser uma pessoa imediatista, de não ter paciência em plantar, você tem que entender que quem trabalha com venda consultiva, o nosso trabalho é pavimentar a estrada. Todos os dias ali você está pavimentando uma estrada, você está deixando ela mais lisinha para você mesmo depois decolar, né? Então você está plantando sementes, você está semeando e uma hora vai chegar a colheita. Você só precisa fazer aí um ajuste de expectativa, né? Então, qual que é a dica que eu dou para você administrar isso? Primeiro que você precisa entender qual que é o processo, qual que é o time do seu negócio. Por exemplo, se eu estou trabalhando com venda de imóveis, eu sei que a venda de imóvel é um processo, não vai acontecer do dia para a noite, né? Eu não vendo um imóvel por dia, né? Isso não existe no mercado imobiliário. Ou seja, é algo que você vai trabalhar em processo, você vai plantar sementes, você vai fazer relacionamento, você vai prospectar e uma hora você vai começar a colher os frutos dessas vendas, né? E isso serve também para quem trabalha com qualquer produto de alto valor que não seja ali uma venda de impacto. Então a primeira coisa, alinha a expectativa, entende qual que é o time do seu mercado, não fica se culpando ou você mesmo coloca aquela pressão, não vendi nada esse mês, não deu certo. Como assim não deu certo? Você fica 2, 3 meses exercendo uma função e não tem resultado e você já condena o processo, né? Você já vira para você mesmo e fala, não deu certo. Por isso que a frase do Flávio Augusto é muito assertiva. Ele não conhece, né? Não conhecemos vendedores mal sucedidos, a gente só conheceu vendedores que não deram certo, que desistiram na verdade. Então você não pode desistir, né? Se você começou uma carreira em uma venda de alto valor, você sabe que você tem que galgar ali uma estrada, você tem um processo a ser definido. Então autossabotagem também é isso, é o não alinhamento das suas expectativas em relação ao produto ou serviço que você decidiu, você escolheu representar esse produto ou serviço. E o mais interessante é que quando você, lá atrás, quando você estudou o mercado, tomou a decisão, vou vender alguma coisa, não parecia uma boa ideia? Lá atrás parecia uma boa ideia, porque você estava motivado, você estava determinado. Aí depois que você passa alguns meses exercendo aquela função, você simplesmente desiste, porque na sua cabeça você já deveria ter colhido resultado. E não é isso. Você só tem que se certificar que você está fazendo as coisas certas. Se você estiver fazendo as coisas certas, mais cedo ou mais tarde você vai colher esses resultados, tá? Outra questão que atrapalha demais, que é uma autossabotagem dentro do processo de venda, é a falta de foco. Isso é muito óbvio, né? A falta de foco faz a gente perder tempo, faz a gente se sentir improdutivo. São muitas distrações no nosso dia a dia, né? São muitas distrações. Então hoje a gente tem diversas ferramentas, né, no digital, na internet, que ajudam muito a nossa rotina, só que se a gente não souber usar, a gente se distrai demais, né? Hoje a gente tem aí WhatsApp, Facebook, Instagram, ou seja, são diversas redes sociais que podem ajudar a alavancar nossas vendas, só que também tem o poder de tirar o nosso foco fora de série. Eu mesmo, quando eu começo ali me interter com as notícias do dia, quando eu vejo, eu fiquei ali meia hora, 40 minutos lendo uma reportagem, vendo uma notícia que eu poderia fazer em um horário mais improdutivo e eu acabo quebrando toda a minha rotina, todo o meu dia, porque eu me distraí ali com uma notícia. Principalmente no dia de hoje, né, que a gente teve essa infeliz notícia, né, da guerra da Rússia e da Ucrânia, é algo que já me deixou antenado para saber o que está acontecendo lá. Então hoje já foi um dia que eu não consegui
dar 100% de mim, dar 100% do meu melhor. E esse é um exemplo da falta de foco, né? Qualquer coisa hoje tira a gente da nossa linha de raciocínio. Qualquer coisa hoje faz com que a gente negocie a nossa rotina de vendas. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba se sabotando, né? A gente está no final do mês, esse mês é um mês curto, a gente tem aí uma última semana de carnaval, né? Tem muita gente que não vai trabalhar, ou seja, a gente já entra aí em dias ruins de venda, né? Então a gente não pode perder tempo, não pode se distrair. Pô, se você se comprometeu lá em trabalhar de 8 a 12 horas, não sei quantas horas você se compromete com você mesmo, com a sua rotina, a gente tem que procurar ser e ter o maior foco possível nesse dia. A gente precisa entregar o máximo. Então, o dia não rende, a gente fica com aquela sensação de improdutividade. Então, a falta de foco, ela faz com que isso aconteça. Então, seja focado. E eu vou dar uma dica aqui para vocês de como que vocês podem fazer para manter o foco lá em cima, que nada mais é que ter uma rotina definida. Né? Aqui eu até coloquei, não ter uma rotina definida é algo que atrapalha também, é algo que faz com que você tenha essa autossabotagem aconteça. E o que significa não ter uma rotina pré-definida? É você simplesmente acordar sem saber o que você vai fazer. Né? Eu custei a fazer esse planejamento num dia anterior. Então, às vezes eu estou ali no meu celular, eu abro o bloco de notas e começo a citar, a colocar, a destacar ali todas as atividades que eu tenho que fazer no dia seguinte, que são importantes, são as atividades que eu não posso deixar de fazer, né? Que eu não posso negociar não fazer. Então tem muita coisa que a gente não consegue pôr em prática simplesmente porque a gente não lembra, né? Quem trabalha com vendas, a nossa rotina é muito dinâmica, então é muito fácil a gente se distrair e acabar não fazendo coisas importantes simplesmente porque a gente esqueceu, porque a gente não lembra. Então por isso que é importante você ter uma agenda. Eu coloco ali no bloco de notas, no bloco de notas tem alarme, ou seja, você consegue ali ticar, você consegue destacar todas as atividades. E é isso que você tem que fazer, você tem que sinalizar, você tem que pontuar quais são as atividades dentro do seu negócio que você precisa fomentar todos os dias. Todos os dias. Pô, Anderson, no meu negócio eu não posso deixar de prospectar, né? O meu negócio tem uma alta rotatividade, ele é muito dinâmico, então eu tenho que estar sempre prospectando novos clientes. Ou seja, é algo na sua rotina que você não pode deixar de fazer. Anderson, no meu negócio é muito importante eu fazer follow-up, o acompanhamento com os clientes que eu já tenho, pós-venda com meus clientes. Ou seja, se você sabe, por que você não faz, né? Inclusive, saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Dá a mesma, não tem diferença alguma. Então tem muita coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente se auto-sabota e acaba não fazendo, não colocando em prática no nosso dia a dia. Então é muito importante você ter uma relação das atividades que não podem ser negociadas, não podem faltar, você tem que colocar em prática. E quando você não tem uma rotina pré-definida, é assim, batata que você vai esquecer, você vai deixar para outro dia, você não vai exercer isso. Então tudo isso que eu estou falando, pessoal, ele vai fazer com que você melhore a performance das suas vendas. Se você colocar em prática isso, é impossível você não melhorar os seus resultados. Porque assim, a gente pode aqui falar de milhares de técnicas, mas se você não fizer o básico, que é não se auto-sabotar, as coisas não vão andar, você não vai conseguir colocar em prática coisas simples. Então só para a gente recapitular aqui, primeiro, trabalhe essa questão do imediatismo, não seja uma pessoa ansiosa em vendas. Ansiedade em vendas não combina. Você tem que estar controlando ali o seu mindset, você tem que estar com a mentalidade à prova de ansiedade em vendas. A ansiedade vai trazer para você, vai gerar para você frustração. Então você precisa alinhar suas expectativas, você precisa entender que se você não trabalha com uma venda de impacto, você primeiro vai ter que plantar relacionamento. Primeiro você vai ter que ali pavimentar essa estrada para depois você decolar. Falta de foco, trabalhe, comece a trabalhar com uma agenda. Ó, vou falar um negócio para vocês, eu falo que eu anoto no celular, mas eu tenho a minha agenda aqui, ó, é bastante coisa, eu anoto tudo no meu dia, porque se eu não anotar eu vou esquecer. Ou seja, isso aqui me ajuda
Aqui eu coloco quais são as principais tarefas do meu dia, as coisas que eu não posso negociar, as coisas que eu não posso deixar de fazer. E o que eu coloquei aqui que é super importante para trazer os meus resultados? Não importa o quão ocupado eu esteja, eu nunca deixo de prospectar ao menos 5 novos clientes todos os dias. E hoje a gente tem ferramentas que proporcionam isso, né? Hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem e-mail, né? E-mail que sempre teve, mas a gente tem o WhatsApp que ajuda bastante, a gente tem aí Instagram, a gente tem aí diversas redes sociais como LinkedIn que você consegue encontrar ali por nichos, ou seja, não tem desculpa hoje para não prospectar. Antigamente a gente só tinha 2 canais de prospecção, né? Ou era o telefone ou era o porta a porta ali a rua. Hoje não, hoje em 1 hora você pega seu celular ali, você consegue disparar uma arte, você consegue fazer uma oferta, você consegue fazer uma promoção de algum produto, de algum serviço, ou seja, não tem desculpa para você passar o seu dia sem fazer uma nova prospecção, não tem desculpa. Então essa é a atividade que eu não deixo, né, que eu sempre coloco em prática, que eu não deixo para o outro dia. Afinal de contas, eu sou vendedor. Se eu não prospectar, eu fico sem oxigênio, né? A prospecção é o oxigênio para quem trabalha na área de vendas. Então isso ajuda que eu não me auto-sabote, né? Eu não estou me sabotando, estou prospectando, eu estou gerando clientes, eu estou gerando atividades que vão me gerar renda lá na frente, né? Hoje eu atuo em 2 frentes. No mercado de telecom, o mercado de telecom ele me proporciona sim uma venda de impacto, então eu consigo até vender todos os dias, se eu prospectar todos os dias. E eu trabalho também no ramo imobiliário. Agora o ramo imobiliário é totalmente oposto do ramo de telecom. O ramo imobiliário é um ramo é uma venda mais consultiva, é uma venda mais trabalhada, é uma venda de relacionamento, então é uma venda mais morosa. Então olha que interessante, no meu dia a dia eu tenho que ajustar minha mentalidade. Eu sei que no telecom eu posso fazer negócios praticamente toda semana eu consigo fazer negócio, mas eu sei também que no mercado imobiliário isso não vai acontecer. No mercado imobiliário, as minhas chances de fazer um negócio por mês, inclusive, são remotas. O mercado imobiliário ele é uma venda mais de relacionamento, né? Uma venda consultiva, uma venda amorosa. Só que quais são as atividades que eu não posso deixar de fazer sabendo disso? Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que você consegue fazer para não se auto-sabotar é um alinhamento de expectativa? Então eu já entrei no mercado imobiliário sabendo que é uma venda a longo prazo. Opa, então eu não fico frustrado. Se eu tenho a consciência que eu trabalho com uma venda de longo prazo, de uma venda consultiva, não tem como eu ficar frustrado, né? Então o meu mindset não vai ficar abalado. Eu não vou ficar um vendedor ali depressivo porque eu não vendi nesse mês. A minha expectativa ela está alinhada e isso é muito importante para que você não se sabote dentro do processo. Eu desisti porque não deu certo. Não é que não deu certo, você não teve a paciência suficiente para colher os frutos do seu trabalho. Então, aprenda a discernir isso, de que não deu certo e imediatista, né? Se você é um cara imediatista, consequentemente você vai se frustrar se você dependendo do produto ou do serviço que você venda, tá? Então, como eu falei aqui para vocês, hoje eu estou transitando em 2 mercados. O mercado de telecom permite que eu tenha uma venda de impacto. O mercado imobiliário não permite que eu tenha uma venda de impacto, mas ele permite que eu monte uma rotina produtiva. Ou seja, eu vou prospectar todos os dias, eu vou fazer contato com clientes todos os dias, eu vou estreitar meu networking, minha rede de relacionamentos, ou seja, tudo isso eu estou fomentando, eu estou pavimentando a estrada para daqui a pouco eu decolar. Então, ajusta essa mentalidade. Não importa qual seja o produto ou o serviço que você trabalha, você precisa entender o time dele, né? Qual que é o time do seu produto? É uma venda de impacto? Você consegue trazer o cliente hoje? Você consegue fechar negócio hoje? Então crie estratégias para que você seja mais assertivo todos os dias. A minha venda não é de impacto. Legal, então a sua venda é consultiva, então ela requer que você ajuste sua mentalidade. Eu não vou vender hoje, eu não vou vender essa semana, eu não vou vender esse mês. Eu trabalho com um produto de alto valor, né? Como por exemplo o mercado imobiliário, é um produto de alto valor. Então eu tenho que estar ali focado em quê? Em pavimentar o meu caminho, em colocar as atividades que geram resultado a curto prazo, né? A gente está falando aí de 1 mês, 2 meses, ou seja, para você trazer a sua primeira venda.
Então, pessoal, são dicas simples que, se você aplicar no seu dia a dia, você vai conseguir controlar esses 3 tópicos aqui que a gente citou, que infelizmente, para quem trabalha com vendas, ele é muito perigoso, porque você acaba se auto-sabotando. Então, cuidado com isso. Faz um alinhamento aí no seu mindset, que eu tenho certeza que, se você anotar essas dicas e começar a colocar em prática, você vai fazer com que a sua rotina comercial, a sua rotina de vendas seja mais leve, seja mais produtiva, você vai ser uma pessoa mais focada, você vai conseguir aproveitar ali as horas que você tem para colocar em prática o que realmente importa e o que realmente vai trazer resultado para você. E falando de autossabotagem, pessoal, isso aí está totalmente ligado ao seu mindset, tá? Está totalmente ligado à sua gestão de emoções. Se você trabalha com vendas, você precisa blindar suas emoções, você precisa blindar sua mentalidade para que você esteja bem, né? Para que no outro dia você entregue o seu melhor. Né? Quem trabalha com vendas é um carrossel de emoções. Né? A gente está bem, ali a gente fica frustrado, a gente tem que lidar com rejeição todos os dias. É por isso que eu tenho esse canal aqui, para te ajudar. Toda terça e quinta a gente vai trazer técnica, a gente vai trazer insights que tenho certeza que vão contribuir aí para o seu crescimento. Para quem não sabe, a gente tem as lives todas gravadas e compactadas no meu canal no YouTube. Entra ali no meu Instagram, no link da bio, se inscreve lá. Tem bastante conteúdo para você compartilhar com a sua equipe comercial ou para você ali enriquecer ainda mais o seu portfólio, suas técnicas de vendas. Beleza, pessoal? Desejo para vocês aí um excelente final de semana. A gente se vê na próxima terça-feira às 19h57. Boas vendas!